Apesar de Chainsaw Man ser um mangá recheado de bizarrices, como beijo de vômito, tripa pra todo lado e canibalismo, o último capítulo foi o mais polêmico de todos, porque a Yoro acabou acariciando a mini motosserra do Denji, o que acabou culminando naquele grande finale que ninguém vai esquecer tão cedo. Mas afinal, que porra realmente aconteceu e quais foram as consequências do ato da Yoro com relação ao Denji e a Asa? Será que tem conserto? É isso que eu vou te contar ao longo desse vídeo, então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 168 de Chainsaw Man. Gente, eu sempre faço uma recapitulação do que aconteceu no capítulo anterior, porque eu sou uma pessoa desmemoriada que esquece o que aconteceu de uma semana para outra. Mas, sinceramente, eu acho que eu nem preciso relembrar que porra aconteceu no capítulo passado, porque com certeza esse capítulo ainda tá muito vivo na mente de todos, né? E vocês acham que eu tô de sacanagem, né, quando eu digo que eu tenho medo de perder a monetização por causa do Fujimoto, mas isso quase aconteceu no capítulo passado, quando eu subi a primeira versão do vídeo. Aí eu upei uma segunda versão, mudei algumas coisas e deu tudo certo, mas eu quase me ferrei e tá aí a prova. Enfim, se você sempre me acompanha e curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. O capítulo começa com a mão da Yoro toda grudada, né? E num primeiro momento, ela ficou totalmente sem reação. Enquanto isso, o Denji até sentou no chão, principalmente porque ele tá confuso, ainda processando o que acabou de acontecer. E também, provavelmente, ele ficou esperando uma reação negativa da Asa, até porque no passado, ela já disse que nenhuma mulher iria querer macetar com Chainsaw Man. Além disso, o Denji sabe que as pessoas usam e descartam ele. Isso aconteceu várias vezes e talvez não fosse diferente com a Asa. Mas aqui teve uma coisa que me deixou em dúvida e eu queria saber a opinião de vocês. No capítulo passado, quem apareceu no final foi a Asa, mas quem abriu esse capítulo foi a Yoro. E pra mim não ficou claro se a Asa recuperou o corpo por apenas alguns segundos e depois a Yoro retomou o controle, ou se o Fujimoto simplesmente esqueceu de desenhar as cicatrizes da Yoro no final do último capítulo. E não seria a primeira vez que isso acontece. Ou seja, no final do capítulo passado, quem realmente apareceu foi a Asa ou a Yoro? Na minha opinião, era a Yoro, até porque os olhos com vários círculos em volta são da Yoro. Pelo visto, o Fujimoto se empolgou com o capítulo e esqueceu de desenhar as cicatrizes da Yoro. Enfim, a Yoro ficou com um certo nojinho da sua mão grudada, então ela foi limpar a mão e disse pro Denji não entender mal o que tinha acontecido, mas ela só havia o beijado porque foi bom. Mas aparentemente, o Denji não estava prestando atenção, ele parecia estar absorto nos seus pensamentos, tanto é que logo em seguida, ele perguntou por que ela tinha beijado ele. E a Yoro repetiu que só beijou o Denji porque foi bom, mas isso não era motivo para ele ficar empolgado. O Denji ficou olhando a Yoro em silêncio e mais uma vez ela não resistiu. A Yoro ficou olhando para a boca dele e beijou o Denji novamente. Ela não tá se aguentando, cara. Mas isso é normal porque quando a gente gosta de uma pessoa no sentido amoroso e não só no sentido sexual, a gente quer ficar perto dessa pessoa e quer beijá-la. Isso é super natural. Os sentimentos da Yoro estão se misturando com os sentimentos da Asa e cada vez mais a Yoro tá agindo mais como um ser humano do que um demônio. Depois do beijo, a Yoro se afastou do Denji, mas ela continuou segurando o queixo dele. E o Denji acabou perguntando se ela gostava dele, mas a Yoro respondeu que não, e isso deixou o Denji ainda mais confuso. E para piorar a confusão, a Yoro tentou explicar que ela não gosta dele, mas o eu dentro dela, ou seja, a Asa, gosta dele. Então, os sentimentos da Asa acabaram influenciando a Yoro. A gente entende o que a Yoro quis dizer porque nós somos espectadores e sabemos do lance da Asa com a Yoro, mas pro Denji isso não faz o menor sentido. Quem ainda não assistiu o review do Manujou do capítulo passado, ainda vale a pena conferir, e ele foi muito preciso quando disse que a Asa e a Yoro cada vez mais estão se tornando uma só. E esse capítulo de agora tá aí pra provar isso. Os sentimentos da Asa estão influenciando diretamente a Yoro, afinal, elas compartilham o mesmo corpo
e também o mesmo cérebro. E esse capítulo fez cair por terra a teoria que algumas pessoas levantaram de que Ayoro fez o que fez de propósito para despertar o Chainsaw Man preto. Isso porque Ayoro expressamente admitiu que o eu dentro dela, ou seja, a Asa, gosta do Denji. Então, esse sentimento acabou extravasando e influenciou as atitudes da Ayoro. Ou seja, quando a Ayoro ficou puxando a ignição da mini motosserra do Denji, ela não tinha a intenção de despertar o Chainsaw Man preto. Porém, isso pode se tornar uma consequência do que ela fez se o Denji se afundar em tristeza, como aconteceu na parte 1. Então, ainda que a Ayoro não tenha tido a pretensão de fazer isso, o Chainsaw Man preto pode voltar como uma consequência dos atos dela. E pensando sob a perspectiva do Denji, o que ele tá passando agora é um troço bem confuso, até porque rolaram momentos bem calientes, né? Aí, a Ayoro disse que o beijo foi bom, mas ela não gosta dele, mas o eu dentro dela gosta dele. E pra piorar a situação, a Ayoro anunciou que estava com fome e disse pra eles saírem pra comer sushi, porque depois eles vão lutar. Então assim, eu ficaria bem bugada no lugar do Denji. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. O Denji ficou observando a Asa se afastar, até que ele foi largado sozinho no beco e se sentindo usado mais uma vez. E esse sentimento de ser usado e abandonado, apesar de já ter acontecido várias e várias vezes, é algo que destrói o Denji toda vez que isso acontece. E com isso, a probabilidade de surgir novamente o Chainsaw Man preto aumenta porque o Denji tá quebrado novamente. Eu não sei se isso ficou claro pra todo mundo, mas eu vou usar o exemplo do que aconteceu em Mushoku Tensei, porque talvez ajude algumas pessoas a entenderem isso melhor. O que o Denji tá sentindo agora é exatamente o mesmo sentimento que o Rudel sentiu depois que ele teve a pimbada com a Ares e ela foi embora. O Rudel ficou extremamente arrasado porque ele se sentiu usado e abandonado, e isso acabou acarretando alguns probleminhas, né? E no caso do Denji, é exatamente a mesma coisa. Quem entende que foi abuso vai interpretar que ele tá assim porque foi abusado, mas a minha interpretação é que o Denji tá nesse estado porque ele se sentiu usado e abandonado que nem o Rudel. E o Denji tem todos os motivos do mundo para se sentir usado e abandonado porque existe uma falha na comunicação. O Denji não sabe a verdade sobre a Ayoro e pensa que a Asa fez o que fez porque quis e não tá nem aí pra ele. E como o Denji quer ser amado de verdade por alguém, acabou que ele teve um prazer momentâneo, que era algo que ele sempre quis, mas aí sobreveio o grande problema. Então pro Denji, esse negócio é muito confuso, porque esse foi o contato mais íntimo que ele teve com uma garota, mas depois de tudo que rolou, a garota que ele gosta disse que não gostava dele, foi embora e largou ele sozinho no beco. E é óbvio que o Denji não vai entender o que a Ayoro quis dizer com o eu dentro de mim gosta de você. Isso é algo que só faz sentido pra gente, porque a gente sabe a verdade, mas o Denji não sabe e fica parecendo que a Asa, sei lá, é bipolar porque cada hora ela age de uma forma diferente. Além disso, ele fica se sentindo um objeto que foi útil por um tempo, mas depois perdeu o seu propósito e foi descartado. E isso acaba remontando as suas experiências passadas, né? Então, lógico que isso deixa o Denji completamente quebrado. E isso sem contar que ele acabou de ser descartado pela segurança pública. Não foi o ato em si com a Ayoro que deixou o Denji quebrado, mas sim foi o fato do Denji ter se sentido usado e abandonado porque a Asa largou ele sozinho depois do que aconteceu. Isso fica muito claro quando ela vai embora e ele olha desolado pro beco vazio. Agora, se o Denji tivesse, sei lá, saído de mãos dadas com a Asa do beco, ele não estaria quebrado como tá agora. Assim que a Asa teve a oportunidade de perceber que estava sozinha, ela foi tirar satisfação com a Ayoro, jogando a sua própria cabeça contra a parede. É como se a Asa estivesse golpeando a Ayoro, mas como elas dividem o mesmo corpo, na prática, ela tá golpeando a si mesma, né? Mas como a Asa tá muito irritada com a Ayoro, essa foi a forma que ela encontrou de punir a Ayoro. A Asa quis saber por que a Ayoro beijou o Denji e ela respondeu que sentiu que eles já tinham se beijado antes. Então, ela decidiu confirmar se isso realmente tinha acontecido e no final das contas, aquilo foi bom. Ou seja, como o controle mental que a Nayuta exerceu na Ayoro ainda tá fazendo efeito, ela se lembrou da sensação de ter beijado o Denji no passado, mas não sabe direito
direito como isso aconteceu, mas o que serviu de gatilho e fez despertar na Yoru a sensação boa de ter beijado o Denji foi o momento em que ela pegou na ignição da mini motosserra. E como eu já expliquei no último review, essa não é a primeira vez que alguém foge do controle mental do demônio do controle. No caso do demônio do anjo, o gatilho dele foi estar em uma praia quando a máquina começou a controlar a mente do Aki. E o mesmo já havia acontecido com o demônio do anjo no passado. Mas diferente do demônio do anjo, que conseguiu fugir completamente do controle da máquina, a Yoru teve apenas um vislumbre de memória de ter beijado o Denji e não aparenta se lembrar de mais nada do que aconteceu naquele dia. Mas independente do beijo ter sido muito bom, a Asa estava muito irritada com a Yoru e acabou dando um soco nela. E a Yoru, por mais que ela esteja ficando mais humanizada por causa da Asa, ela não enxerga nenhum grande problema no que ela fez. A Yoru teve iniciativa de fazer algo que a Asa não teria coragem de fazer, apesar de gostar do Chainsaw Man. E a Yoru, por ser um demônio, é muito mais impulsiva do que a Asa, que é uma pessoa mais racional. E a Asa tá super constrangida, porque por mais que a Yoru, de certa forma, externalizou o que a Asa queria fazer, porém não tinha coragem, é óbvio que a Asa não queria fazer aquilo naquelas circunstâncias. Ou seja, a Asa gosta do Denji e, no fundo, ela queria ter um contato mais íntimo com ele, mas não daquela forma repentina. E acabou que a Yoru roubou da Asa a escolha de como e quando ela gostaria de ter essa experiência mais íntima. E pra Asa isso é extremamente problemático porque ela sempre teve um complexo em torno do sexo e agora ela tem que lidar com o peso do que a Yoru fez. A Asa estava aos poucos se reaproximando do Denji, ela até concordou em comer sushi mesmo detestando só pra agradar o Denji, até que a Yoru foi influenciada pelos sentimentos da Asa e se deixou levar pelo momento. Só que ela acabou estragando tudo porque agora a Asa acredita que o Denji pensa que ela é uma tarada. E lógico, agora ela tá muito constrangida para se aproximar dele e tá se sentindo muito mal por tudo que aconteceu. Ainda mais porque a Asa se importa muito com a opinião das pessoas a respeito dela. Indo além, ela se importa muito com o que o Denji vai pensar dela, sobretudo porque ele é o garoto que ela gosta. Então, é natural que a Asa não queira que o Denji pense coisas ruins dela. Então, o relacionamento entre Denji e Asa, que estava sendo construído aos poucos, nesse momento acabou esfriando por conta da atitude repentina da Yoru. O Denji está sentado de um lado se sentindo confuso, usado e abandonado, enquanto a Asa está muito abalada, não tem coragem de se aproximar do Denji e se sentou bem afastada dele no trem. Até que todos finalmente chegaram no restaurante de sushi e do jeito como terminou o capítulo, me passou a sensação de que vai dar uma cagada. Tudo bem que já deu, né? E na tradução do inglês, o que me chamou a atenção é que no letreiro tá escrito death, ou seja, morte, sendo que isso não apareceu na tradução do português. E aí, considerando a tradução do inglês, temos um letreiro escrito morte, o que remete ao demônio da morte, sendo que eles estão indo comer para matar a fome, o que remete ao demônio da fome. Isso sem contar que todos estão com fome e que a Kiga consegue exercer controle sobre aqueles que estão famintos. Eu não sei se eu tô pensando demais, mas talvez o Fujimoto tenha deixado alguma dica nas entrelinhas no letreiro do restaurante. Agora, com relação a Asa e o Denji, eu vou repetir o que eu digo toda semana que a Yoru faz alguma cagada. Tudo que ela faz é atribuído a Asa porque ninguém sabe a verdade sobre o demônio da guerra. E enquanto o Denji e a Asa não sentarem para conversar e a Asa não contar a verdade, a cada hora vai surgir um novo mal-entendido. O Denji vai ficar cada vez mais confuso e eles não vão se acertar nunca. Eu digo isso até por experiência própria, porque eu tenho muita dificuldade em me expressar e isso já me rendeu vários problemas. Até porque as pessoas não entendem o que eu quero dizer porque eu não sei me expressar direito. Mas pelo menos eu reconheço essa minha falha e eu sei que o diálogo, a comunicação, é a melhor saída para evitar e consertar maus entendidos. Então, alguma hora, a Asa vai ter que abrir o jogo com o Denji e quanto mais demorar, vai ser pior. Mas conhecendo o Fujimoto, provavelmente ainda vai demorar para que Denji e Asa se acertem, O Fujimoto lançou 2 capítulos seguidos que foram excelentes.
Se bem que os anteriores também foram muito bons. Mas, infelizmente, na semana que vem teremos uma pausa. É uma pena porque eu tô muito curiosa pra saber como as coisas vão se desenrolar e nada me tira da cabeça que algo muito ruim vai acontecer em breve, provavelmente dentro desse restaurante. Se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado quando sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até breve!